No final de 1944, após uma série de derrotas militares em ambos os frontes, o Terceiro Reich encontrava-se na defensiva tanto no leste quanto no oeste. Diante desse cenário, Adolf Hitler concluiu que era necessário mudar a estratégia e passar à ofensiva para tentar alterar o curso da guerra. A prioridade era, sem sombra de dúvida, o fronte ocidental, já que a aliança entre as potências ocidentais e a União Soviética estava se enfraquecendo rapidamente. Uma ruptura nessa coalizão poderia mudar o rumo dos acontecimentos, e a área escolhida para realizar esse ataque foi uma região situada entre a Bélgica e Luxemburgo, conhecida como as Ardenas. O plano de Hitler para as Ardenas era extremamente audacioso. A estratégia consistia em mobilizar um exército imponente, composto por cerca de 45 divisões posicionadas atrás da linha Siegfried, que protegia a fronteira alemã, para lançá-las contra as linhas americanas ao longo do curso do rio Mosa, com o objetivo de chegar ao porto de Antuérpia. Se o primeiro exército americano fosse derrotado ou forçado a recuar, o próximo passo seria isolar o segundo exército britânico no norte, na zona fronteiriça com os Países Baixos, prendendo-os em uma bolsa da qual só poderiam escapar retirando-se em direção ao mar, tal como ocorreu durante a invasão da França em 1940. Se essa ofensiva tivesse sucesso, acreditava-se que a Alemanha ganharia tempo suficiente para produzir suas chamadas armas secretas, o que poderia levar à vitória final. Mais importante ainda, esperava-se que a derrota dos aliados nas Ardenas forçasse uma reconsideração de sua aliança com a União Soviética, já que uma queda nessa região significaria que o Exército Vermelho poderia avançar em direção à Europa Ocidental, algo que nem Londres nem Washington estavam dispostos a permitir. Quase nenhum dos generais do exército alemão considerava possível uma ofensiva nas Ardenas, reconhecendo que era uma ideia desmedida impulsionada pelas fantasias de Hitler, que após anos no comando do Terceiro Reich mostrava um evidente esgotamento moral. Temendo que seus oficiais se opusessem abertamente ao seu projeto, Hitler concebeu um plano astuto para garantir sua conformidade. Na noite de 11 de dezembro, convocou os altos comandantes para uma reunião secreta em uma área isolada perto de Frankfurt. Ao chegarem, os generais ficaram surpresos ao serem revistados e desarmados por homens das SS que os colocaram em um ônibus com as janelas cobertas. O veículo deu várias voltas para desorientá-los antes de levá-los rapidamente ao castelo de Ziegenberg, onde foram conduzidos a um porão sem entender o que estava acontecendo. Uma vez no porão, os generais foram obrigados a sentar-se em cadeiras enquanto um guarda das SS os vigiava, com sua pistola pronta para agir. Nesse momento, uma porta se abriu e Hitler entrou sorrindo, com uma atitude confiante. Ele começou a explicar seu plano de ofensiva nas Ardenas com grande entusiasmo, elogiando a genialidade de sua própria estratégia. Os generais, humilhados e aterrorizados pela situação, não tiveram outra opção senão acenar e aceitar suas palavras, sabendo que sua sobrevivência dependia disso. Não podiam se arriscar a se opor ao Führer. Ao terminar seu discurso, Hitler exigiu que os generais assinassem um documento que confirmasse seu apoio e participação na ofensiva que estava preparando. Foi dessa maneira tão incomum e coercitiva que foi realizada a planejamento do que seria a última grande ofensiva da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, uma ofensiva que muitos sabiam ser quase impossível, mas que foram forçados a apoiar devido à pressão e ao medo. Para realizar a ambiciosa ofensiva no fronte ocidental, o alto comando alemão teve que enfrentar um desafio logístico considerável. A decisão de concentrar forças nas Ardenas obrigou a desviar tropas e recursos do fronte oriental, o que implicou a retirada de divisões inteiras. No início de dezembro de 1944, milhares de soldados e equipamentos de guerra começaram a ser transferidos para a fronteira germano-belga, com um impressionante desdobramento de mais de 10.000 vagões destinados ao transporte de tropas e material militar. O movimento foi realizado sob rigoroso sigilo, com medidas de segurança extremas, como o uso de mensageiros para evitar a interceptação de mensagens e o transporte noturno de tanques para evitar o reconhecimento aéreo. Até mesmo os voos de patrulha foram suspensos, o que permitiu que os aliados não detectassem a concentração de forças. Em termos tecnológicos,
A Wehrmacht estava melhor equipada do que em qualquer outro momento do conflito, logo antes da ofensiva nas Ardenas. A Alemanha contava com um exército bem abastecido de homens, veículos blindados e aviões, o que lhes conferia uma vantagem significativa. As unidades blindadas, que incluíam os conhecidos Stug, Panzer III, Panzer IV e Jagdpanzer, foram reforçadas com os imponentes Tiger, Panther e o temido King Tiger, considerados máquinas de guerra formidáveis. Hitler confiou o esforço principal da ofensiva às suas formações de elite das Waffen-SS. O 6º Exército Panzer-SS, sob o comando do Oberstgruppenführer Joseph Sepp Dietrich, foi designado para liderar o ataque no setor norte, o mais crítico, com a missão de abrir caminho até Antuérpia. Esse exército blindado da SS agrupava 2 corpos Panzer-SS e concentrava algumas das unidades mais experientes e fanáticas do Reich. No primeiro corpo Panzer-SS, sob o comando do Gruppenführer Hermann Priess, estavam a veterana 1ª Divisão Panzer-SS, Leibstandarte Adolf Hitler, e a 12ª Divisão Panzer-SS Hitlerjugend, apoiadas pela 3ª Divisão de Paraquedistas da Luftwaffe, a 12ª Divisão Volksgrenadier e a Brigada Especial Panzer 150. Ao lado, o 2º Corpo Panzer-SS incluía a 2ª Divisão Panzer-SS das Reich e a 9ª Divisão Panzer-SS Hohenstaufen, entre outras unidades de granadeiros e Volksgrenadier de apoio. No total, 4 divisões Panzer das Waffen-SS participaram na batalha, formando o núcleo blindado de choque da ofensiva alemã. Essas divisões SS, recuperadas e reorganizadas após os combates na Normandia e na Holanda meses antes, foram realocadas de outros teatros para este assalto decisivo, evidenciando a grande aposta de Hitler em suas tropas mais leais. A Luftwaffe também desempenhou um papel crucial, com aviões como o Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato de combate, além dos famosos Bf-109 e Fw-190, junto com os bombardeiros Junkers Ju-88 e Heinkel He-111, e os temíveis Stukas, que continuavam sendo eficazes em missões de bombardeio. Além de seu impressionante poder aéreo e terrestre, os alemães posicionaram artilharia pesada nas colinas das Ardenas, incluindo os canhões Flak de 88 mm e os lançadores de foguetes Nebelwerfer, capazes de causar grande devastação. A artilharia também foi implantada através de trens blindados Leopard, que transportavam enormes peças de artilharia capazes de disparar a longas distâncias. No entanto, o que realmente marcou a diferença em termos de poder de fogo foram os mísseis V1 e V2, que contavam com rampas de lançamento ocultas nas florestas, representando uma ameaça estratégica considerável. Além disso, inovações como o rifle de assalto STG-44, que mudaria a guerra moderna, e os primeiros óculos de visão noturna, que davam às tropas alemãs uma vantagem ainda maior durante ofensivas noturnas, foram introduzidos. Assim, enquanto os aliados subestimavam o alcance da ofensiva nas Ardenas, a Wehrmacht se preparava para lançar um dos ataques mais audaciosos da guerra, contando com um arsenal de novas tecnologias e táticas avançadas de guerra. O plano era romper as linhas aliadas, apoderar-se de portos-chave e mudar o curso da guerra no fronte ocidental, tudo sob um véu de sigilo que durou até o momento do próprio ataque. A Operação Wacht am Rhein, também conhecida como a Ofensiva das Ardenas, foi a última grande tentativa da Alemanha de mudar o curso da guerra no fronte ocidental. Originalmente programada para 10 de dezembro de 1944, a operação foi adiada até o dia 16 do mesmo mês, devido às más condições climáticas esperadas, que dificultariam as operações aéreas aliadas. O Marechal Gerd von Rundstedt, que teve um papel crucial na vitória alemã na França em 1940, foi designado como o principal comandante dessa ofensiva. Apesar de sua experiência, Rundstedt mostrou-se cético quanto à falta de combustível, já que as reservas prometidas por Hitler eram muito maiores do que aquelas que realmente puderam ser reunidas, o que obrigou as forças alemãs a depender dos suprimentos capturados das tropas inimigas. O plano de ataque alemão
consistia em uma rápida ofensiva do tipo Blitzkrieg, que seria desenvolvida em 3 colunas principais. A primeira, sob o comando do general Hasso von Manteuffel, dirigia-se ao centro das Ardenas, com o 5º Exército Panzer dividindo suas forças em várias unidades, incluindo divisões blindadas e de infantaria. A segunda coluna, liderada pelo general Joseph Sepp Dietrich, avançaria em direção à área de Liège, utilizando várias divisões blindadas e de infantaria, com o objetivo de penetrar rapidamente nas linhas aliadas. Finalmente, a terceira coluna, comandada pelo general Erich Brandenberger, tomaria o flanco sul, avançando desde Luxemburgo em direção às posições aliadas. A ofensiva alemã foi cuidadosamente preparada, com um exército composto por 200.000 soldados, 2.000 tanques, 1.900 peças de artilharia e 3.000 aviões. No entanto, apesar da magnitude da operação, a escassez de suprimentos e o forte contra-ataque aliado dificultaram o avanço das forças alemãs. O mau tempo inicialmente favoreceu as forças de Hitler, permitindo que a ofensiva pegasse os aliados de surpresa. Contudo, a falta de combustível e a dificuldade de manter o ritmo do ataque fizeram com que, com o tempo, as forças alemãs se estagnassem e fossem forçadas a recuar, o que significou o fracasso final da ofensiva. Apesar de sua ambição, a ofensiva não alcançou seus objetivos estratégicos. A resistência aliada, especialmente das forças americanas, junto com a pronta chegada de reforços, deteve o avanço alemão, marcando o início do fim da guerra no fronte ocidental. A operação, embora inicialmente bem-sucedida em termos de penetração, acabou sendo um fracasso total, esgotando as últimas forças da Wehrmacht e debilitando irremediavelmente a capacidade da Alemanha de resistir à ofensiva aliada. As Ardenas, uma região montanhosa que abrange partes da Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, era um terreno complicado, caracterizado por sua vegetação densa, colinas íngremes, florestas escuras, vales profundos e numerosos riachos, tudo coberto por grossas camadas de neve durante o inverno. Nessa zona, o exército dos Estados Unidos encontrava-se disperso, enfraquecido e desmotivado, após ter sofrido severas derrotas em operações como a Operação Market Garden nos Países Baixos e a Batalha da Floresta de Hürtgen. Além disso, as forças aliadas estavam em uma situação logística precária, pois os suprimentos tinham que percorrer longas distâncias desde as praias da Normandia, atravessando toda a França e a Bélgica, o que complicava enormemente o abastecimento. Como resultado das derrotas sofridas na Batalha da Floresta de Hürtgen, onde as forças alemãs infligiram grandes perdas ao exército americano, os aliados se viram com recursos limitados para realizar qualquer ação ofensiva. Diante dessa situação, o comandante supremo das forças expedicionárias aliadas, Dwight D. Eisenhower, convocou uma reunião em 7 de dezembro de 1944 em Maastricht. Na conferência, participaram o marechal britânico Bernard Montgomery, o marechal do ar Sir Arthur Tedder e o general americano Omar Nelson Bradley. O objetivo desse encontro era discutir a possibilidade de uma rápida contraofensiva contra o Terceiro Reich, com o intuito de demonstrar à opinião pública que os aliados ainda tinham a capacidade de tomar a iniciativa, especialmente após as derrotas sofridas no outono de 1944. No entanto, a ofensiva originalmente planejada para janeiro de 1945 nunca chegou a ser realizada. Ironicamente, em vez de serem os iniciadores do ataque, os aliados se viram atacados. Nas semanas seguintes, as forças alemãs, sob a liderança de Hitler, lançaram uma ofensiva surpresa nas Ardenas, uma manobra completamente inesperada pelas forças aliadas. Essa ofensiva alemã mudaria o curso dos acontecimentos no fronte ocidental e testaria a capacidade dos aliados de reagir a um ataque tão audacioso e bem coordenado. Nas Ardenas, as forças americanas estavam em uma posição defensiva vulnerável. Seu desdobramento consistia em uma rede irregular de postos fortificados e trincheiras, algumas muito próximas às linhas alemãs,
aumentando o risco de serem cercadas e ficarem sem suprimentos como munição e combustível. Além disso, os tanques estavam dispersos em pequenas unidades, tornando-os menos eficazes frente aos blindados alemães, que contavam com modelos superiores como o Tiger e o Panther. Embora os aliados tivessem superioridade aérea, sua tecnologia ainda era inferior, já que careciam de aviões a jato, e os caças como o P-41 Mustang e o P-47 Thunderbolt precisavam operar sem a devida proteção. A disposição das forças aliadas nas Ardenas estava principalmente sob a responsabilidade do Primeiro Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Courtney Hodges, que contava com diversas divisões de infantaria e blindadas. George Patton, à frente do Terceiro Exército Blindado, também desempenhava um papel crucial na defesa, mobilizando várias divisões de infantaria e blindadas. Além disso, o corpo britânico também esteve envolvido, com unidades de infantaria e paraquedistas, embora sua presença fosse mais limitada em comparação com a dos estadunidenses. No total, os aliados concentraram 83 mil soldados, 242 tanques, 394 peças de artilharia e 1.000 aviões no setor das Ardenas. Apesar desses recursos, as forças aliadas foram rapidamente superadas pela ofensiva alemã, enfrentando condições extremas como o frio intenso e a falta de equipamentos adequados. A moral estava baixa devido à proximidade das festas de Natal, o que afetava ainda mais a disposição dos soldados. O frio extremo causou numerosas baixas por congelamento antes mesmo do início da batalha, deixando os aliados ainda mais debilitados neste terreno inóspito. 16 de dezembro, o último golpe nas Ardenas. Na madrugada de 16 de dezembro de 1944, as forças alemãs desencadearam um feroz bombardeio sobre as Ardenas, com mais de 1.500 canhões lançando projéteis ao longo de um fronte de 141 quilômetros que abrangia as fronteiras de Luxemburgo, Alemanha e Bélgica. Esse ataque foi seguido pelo lançamento de mísseis V1, V2 e Rheinbote, que impactaram nas cidades de Liege e Antuérpia, causando caos e pavor entre os civis. O V-Corpo dos Estados Unidos, posicionado na vanguarda, foi surpreendido por esse devastador assalto, sem possibilidade de repelir o ataque. Os soldados presos sob uma chuva de metralha buscaram refúgio como puderam, cavando buracos na neve para se proteger. A situação se agravou ainda mais porque as árvores na região projetavam fragmentos de madeira ao serem atingidas pelos explosivos, resultando em ferimentos letais para muitos soldados que não conseguiram escapar do bombardeio. Um novo truque tático adicionou confusão à situação. Ao longo do rio Our, os alemães usaram poderosos holofotes para iluminar as baixas nuvens, criando um brilho artificial que ofuscou as tropas americanas, cegando-as momentaneamente. Esse engano visual, que iluminava o céu como se fosse dia, serviu como sinal para que as forças alemãs começassem seu avanço. Enquanto as linhas alemãs avançavam, 120 aviões Junkers Ju-52 decolaram carregando paraquedistas, prontos para realizar o assalto aéreo sob a Operação Stösser. A terceira divisão paraquedista, sob o comando do general August von der Heydte, foi a primeira a saltar. No entanto, a operação resultou desorganizada, pois devido a erros de navegação, muitos paraquedistas pousaram de maneira dispersa nos bosques próximos, alguns até chegando à Holanda ou às proximidades de Aachen. Dos 1.200 paraquedistas lançados, apenas cerca de 300 conseguiram pousar perto de Eupen e Malmedy, causando distúrbios e distrações na retaguarda americana. A segunda onda de paraquedistas, sob o comando de Otto Skorzeny, teve mais sucesso que a primeira. A 150ª Brigada Panzer Especial, formada por comandos de elite disfarçados com uniformes americanos e equipados com jipes Willys, caminhões e alguns tanques capturados, infiltrou-se nas linhas inimigas sem ser detectada. Esses comandos causaram estragos ao criar confusão e danificar o material americano. Skorzeny,
com 50 homens à sua disposição naquela noite, desviou várias unidades americanas ao mudar as placas de trânsito ou colocar fitas vermelhas para simular campos minados. Além disso, alguns grupos tomaram pontes estratégicas sobre o rio Mosa, alterando as rotas em direção a Liege e Huy, levando uma coluna completa de forças americanas por um caminho errado. Aproveitando o mesmo truque das minas falsas, outro destacamento americano não conseguiu atravessar um túnel perto do rio Escalda, enquanto perto de Malmedy os comandos atacaram um cruzamento vital de estradas, cortando as comunicações. Dos 40 jipes que conseguiram penetrar a retaguarda, apenas 8 foram capturados e seus ocupantes foram executados por violarem as leis da Convenção de Genebra ao usarem o uniforme inimigo. No entanto, o impacto desses comandos foi devastador para os aliados, pois sua infiltração causou um caos absoluto. As estradas rapidamente entraram em colapso, gerando grandes congestionamentos enquanto as tropas aliadas, confusas e obcecadas pela captura dos supostos infiltrados, prenderam centenas de soldados inocentes. Além disso, em cada posto avançado, os soldados foram submetidos a testes sobre o conhecimento da história e da atualidade dos Estados Unidos, enquanto as forças alemãs continuavam seu avanço. Do ponto de vista psicológico, o uso de comandos disfarçados de americanos foi um golpe mestre. Na mesma noite, o quartel-general de Dwight Eisenhower, em Paris, recebeu relatórios confusos provenientes das Ardenas. As unidades de Skorzeny, ao gerar a falsa crença de que comandos alemães tentariam assassinar Eisenhower em Paris e Versalhes, conseguiram desinformar os aliados. Esse rumor se espalhou rapidamente e, como medida de precaução, Eisenhower foi confinado em seu quartel enquanto milhares de tropas americanas assumiam posições em Versalhes. Como resultado, Eisenhower ficou isolado por seus próprios soldados durante 10 dias, sem poder se comunicar adequadamente com o fronte, o que deu aos alemães uma vantagem estratégica considerável ao interromper as comunicações aliadas. Outra tática empregada para distrair os aliados foram os mísseis V2, lançados pelas forças alemãs contra as áreas da retaguarda na Bélgica. Esses mísseis, devido à sua grande altitude e velocidade, não podiam ser interceptados pelos radares aliados, permitindo-lhes causar estragos sem aviso prévio. Durante este dia, os efeitos desses projéteis foram devastadores, especialmente na cidade de Antuérpia, onde um dos ataques destruiu um cinema, matando 296 soldados americanos e 271 civis que estavam dentro. Antes do amanhecer de 16 de dezembro de 1944, as forças do 5º Exército Panzer alemão entraram em contato com as posições americanas. O avanço foi tão rápido e surpreendente que muitos soldados americanos, incapazes de reagir a tempo, se renderam sem disparar um único tiro. Vilarejos como Marnac, Rosingen e Holzum caíram rapidamente sob o ímpeto inicial das forças alemãs, encontrando resistência mínima, que foi facilmente superada, exceto no trecho do rio Aur, onde os alemães enfrentaram uma fraca resistência que logo foi neutralizada. Ao norte, a ofensiva se intensificou quando o 6º Exército Panzer, sob o comando do general Sepp Dietrich, lançou um feroz ataque blindado contra a 99ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos perto de Höfen. As tropas da 1ª Divisão Panzer SS, Leibstandarte Adolf Hitler, na vanguarda, foram as primeiras a entrar em combate com os americanos. Os soldados americanos, aproveitando a cobertura proporcionada pelas densas florestas e colinas, conseguiram resistir inicialmente e recuar de forma ordenada. Isso forçou os alemães a recorrer às unidades de Volksgrenadier, compostas principalmente por jovens e idosos, que, armados com os temidos Panzerfaust, começaram a destruir as posições americanas uma após outra nas trincheiras e colinas próximas. Ao longo do dia, o Kampfgruppe Peiper, composto por 124 veículos blindados e 2.000 homens, avançou rapidamente até chegar a Losheim, um importante cruzamento de estradas. No entanto, a acumulação maciça de veículos causou graves engarrafamentos,
impedindo que os tanques continuassem sua marcha na velocidade planejada. O colapso do tráfego foi causado pela 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte e pela 12ª Divisão Volksgrenadier, levando o comandante do grupo, Joachim Peiper, a tomar uma decisão drástica. Cansado de esperar, Peiper ordenou que suas forças empurrassem os veículos da 12ª Divisão Volksgrenadier para fora do caminho, sem se preocupar com os danos causados. Os tanques avançaram através dos obstáculos, abrindo caminho até que, consciente do perigo, Peiper optou por atravessar um campo de minas alemão para acelerar o avanço. Embora vários veículos fossem perdidos, essa ação permitiu que o exército alemão continuasse seu progresso. Ao meio-dia, os blindados de Peiper encontraram a 3ª Divisão Paraquedista, que havia pousado anteriormente na área, após saltar de aviões. Os soldados aerotransportados, afortunadamente, conseguiram subir nos tanques alemães, evitando continuar a pé. Ao retomar a marcha, a coluna de Peiper chegou à cidade de Buchholz, onde os defensores americanos, sem lutar, se renderam. Após tomar Buchholz, o grupo de Peiper se deparou com outro engarrafamento, desta vez causado por uma fila de veículos americanos. Sem hesitar, Peiper ordenou abrir fogo, destruindo todos os veículos sem exceção. Esse ataque eliminou a coluna inimiga, impedindo que os americanos alertassem suas tropas, o que permitiu surpreendê-los em Honsfeld, onde centenas de prisioneiros se renderam novamente. Com um entusiasmo incontrolável, Peiper continuou seu avanço pela estrada N23 e capturou o aeródromo de Bühlingen, onde fez outros 50 prisioneiros e confiscou um depósito de combustível repleto de gasolina. Graças à captura desse depósito, as forças alemãs puderam reabastecer sem problemas, o que lhes deu uma vantagem significativa. Essa vitória logística foi fundamental para que Peiper continuasse avançando sem se preocupar com os suprimentos. Com suas táticas audaciosas e rápidas, Joachim Peiper consolidou-se como um dos comandantes mais destacados e bem-sucedidos das forças Panzer durante a Segunda Guerra Mundial. Ao cair da tarde, o Corpo Panzer SS conseguiu romper as defesas da 99ª Divisão de Infantaria Americana, esmagando-a com suas forças blindadas. Esse ataque deixou uma grande brecha no fronte, dividindo o V-Corpo americano em duas partes e fazendo com que perdessem contato com outras unidades americanas desdobradas na Europa. Quando a noite caiu, os remanescentes da 99ª Divisão tentaram recuperar o controle, lançando-se de suas posições para deter o avanço inimigo perto de Heinerscheid. No entanto, esse esforço resultou em uma perda desnecessária de vidas e na destruição de numerosos tanques Sherman. Após o colapso de suas linhas, a divisão começou a recuar, sendo perseguida implacavelmente pelas tropas alemãs, que atacaram com artilharia as forças em fuga, espalhando o caos entre os soldados que atravessavam os bosques cobertos de neve. Nas proximidades de Lonsheim, já avançada a noite, as forças alemãs conseguiram uma vitória importante ao aniquilar o 14º Grupo de Cavalaria americano. Ao mesmo tempo, em Schnee-Eifel, eliminaram todas as unidades de artilharia americanas posicionadas na área. Não muito longe dali, as vanguardas alemãs conseguiram outro golpe decisivo em Clairvaux, onde estava localizado o quartel-general americano em um antigo castelo. Após um intenso cerco, os defensores não conseguiram resistir, e um Panzer arrombou o portão principal, permitindo que as tropas alemãs invadissem o castelo, massacrando os soldados americanos presos dentro. À meia-noite, as informações que os aliados recebiam em Paris estavam marcadas pela confusão, especialmente após o alarme falso sobre a tentativa de assassinato de Eisenhower. A única coisa confirmada era que os alemães haviam lançado um ataque ao longo de um frente de mais de 100 quilômetros entre as Ardenas e Luxemburgo. No entanto, a realidade era muito mais grave do que o informado. Em apenas um dia, os aliados haviam perdido quase 3 divisões, e as forças alemãs avançavam com uma velocidade impressionante.
A situação começava a lembrar as táticas de Blitzkrieg empregadas pelos alemães em maio de 1940. Na noite de 16 para 17 de dezembro, os aliados tomaram medidas urgentes para tentar conter o avanço alemão nas Ardenas. Depois que o 5º Exército americano ficou incomunicável, de Paris foi dada a ordem de enviar reforços imediatamente. Com rapidez, a 106ª Divisão de Infantaria foi enviada para o sul para garantir a estrada em direção a Saint-Vith, enquanto a 2ª Divisão de Infantaria foi transferida para reforçar o flanco da já golpeada 199ª Divisão de Infantaria. Além disso, a veterana 1ª Divisão de Infantaria Big Red One foi mobilizada. Infelizmente, os reforços chegaram tarde demais, pois quando amanheceu em 17 de dezembro, os comandos da 150ª Brigada Panzer Especial de Skorzeny já haviam conseguido atrasar as unidades de socorro. Sem proteção, a 99ª Divisão foi emboscada em Elsenborn pela coluna de Piper, sofrendo cerca de 3.000 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. Naquela mesma manhã, Piper ordenou que sua coluna continuasse sem parar em direção a Ligneville. Ao chegar às proximidades da cidade, um tanque Sherman americano conseguiu destruir um Panther alemão, mas Piper, que havia localizado o tanque inimigo com seus binóculos, avançou corajosamente com um Panzerfaust para destruí-lo. No entanto, antes que pudesse agir, um disparo de outro Panzer alemão atingiu o Sherman com um único impacto. Após tomar Ligneville e eliminar os poucos tanques americanos que se haviam escondido entre as árvores, a coluna de Piper avançou em direção a Bühlingen, penetrando mais de 6 quilômetros nas linhas inimigas. Apesar de receber ordens para não avançar mais e deixar tropas nos flancos, Piper desobedeceu e continuou em direção ao rio Mosa, eliminando pequenas unidades dispersas da 9ª Divisão Blindada Americana. Até o final de 17 de dezembro, os aliados compreenderam a gravidade da situação. Eisenhower deu a ordem imediata de mobilizar as 82ª e 101ª Divisões aerotransportadas, enquanto escolheu o 3º Exército Blindado de Patton para auxiliar as unidades que estavam sendo superadas nas Ardenas. O principal inconveniente dessa manobra era que, devido à distância das forças de Patton em relação ao fronte, elas não poderiam chegar rapidamente, o que significava que, por enquanto, a única opção viável era resistir com o que restava até o limite. Ao final daquele mesmo dia, Eisenhower compreendeu a gravidade da situação. Imediatamente deu a ordem para mobilizar as 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas dos Estados Unidos e colocou em marcha o 3º Exército Blindado de Patton para assistir às forças que estavam sendo esmagadas nas Ardenas. O principal problema era que a distância entre as forças de Patton e a linha de frente era considerável, o que significava que levaria vários dias para que pudessem chegar à zona de combate. Portanto, a única opção viável era resistir até que os reforços conseguissem chegar. Malmedy y Chenogne, crímenes de guerra en las Ardenas. En 17 de diciembre de 1944, tornóse un día sombrío para las fuerzas aliadas, especialmente para el ejército dos Estados Unidos, ao ser descoberta a terrível massacre de Malmedy, um ato de brutalidade cometido por soldados das Waffen-SS pertencentes ao grupo de combate Piper. A tragédia ocorreu quando 84 prisioneiros americanos foram friamente executados na pequena vila de Malmedy, na Bélgica, a poucas semanas do auge da ofensiva alemã nas Ardenas. Os prisioneiros haviam sido capturados enquanto estavam fora de combate e, sem aviso, foram fuzilados pelas tropas alemãs em uma execução em massa que deixou um impacto profundo nos soldados aliados. A notícia do massacre de Malmedy se espalhou rapidamente e sua repercussão foi imediata. A mídia aliada usou o incidente como um símbolo da crueldade dos soldados alemães, e o evento foi amplamente divulgado para lembrar ao mundo por que as forças aliadas lutavam contra o Terceiro Reich. Além disso, os corpos das vítimas, encontrados congelados na neve, serviram como mais uma prova da barbárie infligida aos prisioneiros de guerra, provocando uma indignação generalizada entre as fileiras americanas.
O massacre não foi apenas um lembrete do ódio visceral entre os dois lados, mas também evidenciou a natureza feroz da batalha nas Ardenas. À medida que o avanço alemão se intensificava e as forças americanas eram superadas, sentimentos de vingança e desespero cresceram rapidamente entre os soldados aliados. Embora o massacre de Malmed tenha se tornado um símbolo das atrocidades cometidas pelas tropas alemãs, o que muitos não sabiam na época era que esse crime não foi um caso isolado. Nas semanas seguintes à tragédia, os aliados descobririam que os americanos também haviam cometido crimes de guerra em retaliação às atrocidades alemãs. O massacre de Chenogne, outro episódio sombrio durante a Batalha das Ardenas, revela um aspecto frequentemente negligenciado na história dos crimes de guerra cometidos pelos aliados. Enquanto o massacre de Malmedy foi amplamente divulgado e condenado, a matança de prisioneiros alemães em Chenogne permaneceu escondida por muito tempo. Esse massacre, que ocorreu em janeiro de 1945, foi uma retaliação direta pelos crimes cometidos em Malmedy, onde um número significativo de prisioneiros alemães foi executado por soldados americanos de maneira semelhante ao que aconteceu com os prisioneiros americanos em Malmedy. No entanto, ao contrário do massacre em Malmedy, os eventos em Chenogne foram mantidos em segredo por anos, em grande parte devido à falta de testemunhos de sobreviventes e à relutância dos altos comandos americanos em investigar ou reconhecer o incidente. O massacre de Chenogne ocorreu quando cerca de 70 a 80 prisioneiros alemães foram friamente assassinados por soldados da 11ª Divisão Blindada Americana nas proximidades da vila belga de Chenogne, localizada a cerca de 75 quilômetros de Malmed. Ao contrário do que aconteceu em Malmed, onde alguns prisioneiros conseguiram escapar e posteriormente relatar a tragédia, em Chenogne não houve sobreviventes. Os prisioneiros foram alinhados na estrada, à vista das tropas americanas, e executados impiedosamente por metralhadoras. Os detalhes do massacre eram tão assustadores que até mesmo os próprios soldados americanos que participaram do ataque ficaram desconfortáveis com o que aconteceu, embora poucos tenham ousado falar sobre isso na época. O contexto do massacre é crucial para entender o ambiente de animosidade e vingança que permeava as linhas de frente naquele momento. A notícia de Malmed havia se espalhado como um incêndio, e o desejo de vingança tomou conta de muitos soldados americanos que viram nesses prisioneiros alemães uma forma de extravasar a dor e a raiva acumulada pela perda de companheiros. Embora não houvesse ordens oficiais para executar os prisioneiros, a atitude predominante era de que, após o que aconteceu em Malmedy, não deveria ser mostrada qualquer clemência aos soldados alemães capturados. Testemunhos de alguns dos envolvidos, como o cabo John Feig, que estava presente durante o massacre, confirmam que houve uma clara intenção de punir os alemães pelos crimes cometidos anteriormente, independentemente das consequências legais ou morais dessas ações. Embora o massacre de Chenogne nunca tenha recebido a mesma atenção midiática que o de Malmed, seu impacto foi profundo. O encobrimento desse crime, em grande parte devido à recusa das autoridades americanas em investigá-lo, deixou uma ferida aberta que, durante muitos anos, permaneceu escondida sob o peso da história oficial. No entanto, com o tempo e através de investigações históricas realizadas por autores como Anthony Beevor e Christer Bergstrom, a verdade sobre o que aconteceu em Chenogne começou a vir à tona. Essas investigações revelaram os detalhes assustadores do ocorrido e desafiaram a narrativa tradicional sobre os crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, que muitas vezes se concentrava exclusivamente nas atrocidades cometidas pelas forças do eixo. A última fortaleza, a heróica resistência de Saint-Vith, nas Ardenas. A batalha por Saint-Vith começou nas primeiras horas de 18 de dezembro de 1944, quando a 62ª Divisão Volksgrenadier iniciou um feroz assalto contra a cidade, localizada ao lado do rio Our, onde as forças americanas estavam posicionadas ao longo da linha Monschau-Elsenberg. Nesse momento, os alemães já haviam avançado suas linhas até ficar a apenas 500 metros do objetivo, e após destruir 3 tanques Sherman, conseguiram tomar o controle das colinas próximas ao moinho Wallerode. Com o domínio dessa posição-chave, as forças alemãs rapidamente superaram as tropas americanas.
destruindo 4 de seus tanques e forçando-as a recuar para o centro de Saint-Vith, onde esperavam se reorganizar para resistir a uma ofensiva prolongada. A vários quilômetros de Saint-Vith, a coluna do Kampfgruppe Peiper continuou sua marcha ao amanhecer, derrotando sem dificuldade as forças americanas em Stavelot e arrasando completamente a cidade. Em seguida, suas tropas avançaram rapidamente em direção a Trois Ponts, onde seu progresso foi temporariamente detido quando um pequeno grupo de 13 engenheiros americanos, liderados pelo sargento Charles Hensel, explodiu a ponte sobre o rio Amblève. Diante desse obstáculo, Peiper optou por mudar de rota e se dirigiu para La Glaise. Mais à tarde, uma esquadrilha de P-51 Mustang localizou a coluna alemã e destruiu 10 de seus tanques. Após esse golpe, as forças alemãs foram atacadas por unidades americanas remanescentes em Stavelot, o que obrigou Peiper a mudar novamente de direção. Curiosamente, a apenas 500 metros de Stavelot, os alemães ignoraram um depósito com 11 milhões de toneladas de gasolina que, se tivesse sido descoberto, poderia ter lhes fornecido o combustível necessário para continuar seu avanço em direção à Bélgica. Devido a essa ameaça e à proximidade do Kampfgruppe Peiper do quartel-general de Spa, os americanos decidiram evacuar parcialmente em direção ao interior da Bélgica, ao saberem que as vanguardas blindadas alemãs haviam garantido as margens do rio Lienne e a cidade de Rabiemont. Na noite de 18 de dezembro, a 9ª Divisão Blindada Americana enfrentou a 2ª Divisão Panzer, perdendo todos os seus tanques um após o outro. Essa derrota abriu caminho para Bastogne, permitindo que o V-Exército Panzer avançasse durante toda a noite, encontrando-se de frente com a 101ª Divisão Aerotransportada Americana, cujos paraquedistas, apesar das circunstâncias adversas, conseguiram deter o avanço alemão perto de Bastogne. No entanto, a bravura dos paraquedistas teve um alto preço, já que perderam um regimento inteiro no processo. Nas primeiras horas de 19 de dezembro, as forças alemãs tomaram o controle de Schnee-Eifel, enquanto as 3 divisões que haviam atacado Saint-Vith aniquilaram 2 regimentos de infantaria americanos. Ao mesmo tempo, o Kampfgruppe Peiper, ao norte, ocupou a cidade de Stoumont, capturando 284 prisioneiros americanos e destruindo vários tanques Sherman, além de um canhão antiaéreo M3, embora os alemães tenham perdido apenas 3 tanques Panther no processo. Durante mais de 3 dias de intensos combates, Liège e Antuérpia foram alvo de uma chuva de mísseis V1 e V2, o que desencadeou pânico e caos tanto entre os civis quanto entre as forças aliadas de ocupação. O aeródromo de Deurne, vital para os aliados, também sofreu vários ataques com esses mísseis. As bases e rampas de lançamento, dispostas estrategicamente nos bosques das Ardenas, estavam bem camufladas e eram difíceis de localizar do ar, o que tornou os ataques ainda mais eficazes. Esses bombardeios causaram muitas vítimas, na maioria civis belgas, e perturbaram as linhas de suprimento e movimentação das forças aliadas. Em 20 de dezembro, devido à escassez crítica de combustível, o Kampfgruppe Peiper foi forçado a parar completamente, o que permitiu que a 82ª Divisão Aerotransportada Americana se retirasse para o interior de Saint-Vith, junto com as forças blindadas restantes. No entanto, os aliados mal tiveram tempo para se reorganizar antes que, em 21 de dezembro, os alemães lançassem um ataque desde o noroeste contra Saint-Vith. Após derrotar 3 tanques M10, eles tomaram a posição de Breitfeld e avançaram em direção à entrada da cidade, onde os granadeiros alemães com Panzerfaust destruíram 5 tanques Sherman. Esse revés forçou os americanos a reduzirem seu perímetro defensivo a uma estreita faixa dentro das ruínas de Saint-Vith. Mais ao sul, em Schönberg, a 18ª Divisão Volksgrenadier desintegrou os últimos vestígios da 106ª Divisão de Infantaria Americana perto do Monte Schnee-Eifel. Mais de 10.000 prisioneiros americanos foram capturados enquanto saíam das florestas, rendendo-se com as mãos para o alto. Essa derrota marcou um ponto crítico na ofensiva, tornando-se uma das maiores humilhações táticas para o exército americano durante a guerra. Após várias tentativas fracassadas, nos dias 22 e 23 de dezembro, os tanques King Tiger e Panther lançaram-se em um ataque direto contra Saint-Vith,
desintegrando os últimos tanques Sherman americanos. Durante o assalto, muitos dos tanquistas americanos, temerosos de serem atingidos pelo fogo inimigo e morrerem carbonizados, abandonaram rapidamente seus veículos e se uniram às fileiras da infantaria em retirada. No entanto, alguns condutores decidiram enfrentar a situação com bravura, lançando-se em cargas suicidas. Um exemplo disso foi um grupo de 5 tanques Sherman que tentou atacar um pelotão de 6 Stug em uma colina íngreme. No entanto, os disparos alemães rapidamente reduziram os Sherman, incendiando-os com facilidade. Graças a essas manobras bem-sucedidas, a manhã de 23 de dezembro trouxe consigo o colapso da última resistência americana no setor oeste da cidade, permitindo que as forças alemãs entrassem em Saint-Vith. Essa vitória teve um alto custo para os aliados. A 7ª Divisão Blindada americana foi completamente aniquilada, e a 9ª Divisão Blindada sofreu grandes baixas, com poucos sobreviventes dessa última unidade sendo forçados a fugir em direção ao rio Salm, embora não tenham conseguido escapar antes que as forças alemãs ocupassem a margem. Até aquele momento, a Batalha de Saint-Vith resultou em uma catástrofe para o exército americano, que sofreu uma devastadora derrota. As baixas foram enormes, com 14.000 soldados caídos, entre eles 3.397 mortos e feridos, e 10.000 prisioneiros capturados. Além disso, foram destruídos 140 tanques e numerosos veículos e peças de artilharia. Por outro lado, as forças alemãs sofreram apenas 2.800 baixas, um número relativamente baixo em comparação com seus oponentes, o que significou uma vitória decisiva para a Wehrmacht. Curiosamente, não só os soldados alemães celebraram a vitória, mas também a população de Saint-Vith, majoritariamente alemã, que hasteou bandeiras com a suástica em suas janelas e varandas como demonstração de apoio. Com a queda de Saint-Vith, a cidade de Bastogne ficou completamente isolada, prendendo dentro dela a 101ª Divisão Aerotransportada Americana. Bastogne tornou-se o último obstáculo entre as forças alemãs e o rio Mosa, justamente quando o 3º Exército de George Patton começava seu avanço em direção à cidade. Bastogne seria o local onde o futuro da campanha nas Ardenas seria definido. Bastogne, a última fortaleza nas Ardenas. Bastogne, uma pequena cidade de apenas 3.500 habitantes, tornou-se o coração estratégico das Ardenas devido à sua posição como cruzamento de estradas para várias regiões-chave da Bélgica. Curiosamente, apenas 5 anos antes, em maio de 1940, Bastogne havia caído nas mãos da Wehrmacht após ser invadida pelas forças alemãs, apenas 24 horas depois do início da Segunda Guerra Mundial. Um detalhe simbólico desse primeiro assalto foi a morte do soldado Emile Caddy, do 2º Regimento de Caçadores das Ardenas, originário da região, que se tornou o primeiro soldado belga morto na guerra. Agora, em 1944, a Wehrmacht retornava à cidade, desta vez com o 47º Corpo Alemão. Mas as circunstâncias haviam mudado e os alemães encontrariam uma resistência muito mais feroz. Atrapada dentro das linhas inimigas, a 101ª Divisão Aerotransportada Americana, comandada por Anthony McAuliffe, que havia substituído recentemente Maxwell Taylor, encontrava-se em uma situação desesperadora em Bastogne. A administração da cidade, durante este cerco, foi compartilhada entre os paraquedistas americanos e o prefeito local, um modesto professor de escola, Léon Jacquemin. Para sobreviver ao cerco, os civis belgas e os soldados americanos dependiam de 200 gramas de pão diários e 2 toneladas de biscoitos fornecidos pela Organização de Socorro de Inverno. Apesar das dificuldades, os sitiados tiveram a sorte de contar com 2 fatores que os alemães não anteciparam. Em primeiro lugar, os camponeses das redondezas conseguiram enviar gado à cidade, permitindo-lhes obter carne fresca. Além disso, as rações CA dos americanos, que eram abundantes, puderam ser distribuídas entre os soldados e a população civil. No entanto, embora os suprimentos e a solidariedade dos aldeões ajudassem a sustentar os sitiados, a vida no interior de Bastogne não foi fácil. Durante os dias do cerco, os americanos e os civis passaram por uma série de privações, enfrentando fome, frio extremo, falta de sono, diversas doenças e bombardeios constantes alemães. As condições eram duríssimas.
Mas a determinação de resistir nessa pequena cidade manteve o moral dos defensores, que estavam decididos a não ceder à pressão alemã. Na noite de 22 para 23 de dezembro, as forças alemãs começaram sua ofensiva com um feroz bombardeio de artilharia, seguido por um ataque de infantaria lançado contra os flancos oeste e sul de Bastogne, nos bosques que cercavam a cidade. Os soldados americanos, equipados apenas com armas de curto alcance, conseguiram resistir à primeira onda de assalto alemã, escondendo-se entre as árvores ou nas trincheiras cavadas na neve. À medida que avançava a noite, a Luftwaffe e a artilharia pesada alemã intensificaram os ataques, bombardeando Bastogne até o amanhecer. No entanto, quando a infantaria alemã e vários tanques lançaram-se ao segundo assalto descendo em direção à cidade, foram detidos pelos bravos defensores, que destruíram muitos dos blindados alemães no terreno. Às 11h30 de 23 de dezembro, após lançar seus últimos 6 projéteis da bateria alemã no túnel de Kaltenbach, 4 emissários alemães com bandeira branca pediram para se encontrar com o general da 101ª Divisão Aerotransportada, McAuliffe. Durante a reunião, os parlamentares apresentaram uma oferta de rendição, prometendo tratamento honroso sob a Convenção de Genebra. No entanto, McAuliffe rejeitou a proposta, escrevendo uma resposta em um papel que os emissários entregaram a von Manteuffel: Nutz, vá se danar. Em 24 de dezembro, um inesperado dia ensolarado surpreendeu os alemães. Essa mudança nas condições meteorológicas permitiu que a aviação aliada decolasse, atacando as linhas de suprimentos alemãs e destruindo veículos e tanques nas estradas próximas. Ao mesmo tempo, os aviões C-47 Dakota dos EUA realizaram mais de 3.000 voos para lançar suprimentos e munições sobre as forças da 101ª Divisão Aerotransportada, presas na cidade. Graças a esses suprimentos, os soldados americanos puderam celebrar a véspera de Natal, compartilhando rações de comida e aproveitando os pequenos presentes de Natal que lhes haviam sido enviados pelo ar. Em 25 de dezembro, dia de Natal, o V-Exército Panzer retomou seu ataque contra Bastogne, ignorando o avanço planejado em direção ao rio Mosa. No entanto, os soldados alemães logo foram surpreendidos pelo fogo feroz da artilharia americana e pelos bazucas, que incendiaram os tanques Panzer que se aproximavam da cidade. Enquanto isso, as forças de infantaria alemãs também foram severamente atacadas pelas metralhadoras americanas. Embora as tropas alemãs tenham conseguido penetrar algumas ruas de Bastogne, a resistência americana as repeliu, causando a destruição de vários tanques alemães. Em represália pela tenaz defesa durante a noite, a Luftwaffe realizou um intenso bombardeio sobre a cidade, deixando um saldo de numerosas baixas tanto entre os soldados quanto entre a população civil. Enquanto a Batalha de Bastogne seguia seu curso, outros frontes nas Ardenas também foram palco de intensos combates. O 6º Exército Panzer continuou avançando através das florestas, conseguindo tomar Le Roche. Ao mesmo tempo, em 26 de dezembro, a 2ª Divisão Panzer capturou as cidades de Rochefort e Celles, situadas a pouca distância do rio Mosa, justo antes de os tanques alemães ficarem sem combustível. A posição mais avançada das forças alemãs foi Foy-Notre-Dame, marcando um avanço de 100 quilômetros para o interior da Bélgica, que não foi superado. Apesar desse progresso alemão, as tropas do 1º Exército Americano ofereceram uma resistência feroz, conseguindo deter o avanço da Wehrmacht em lugares como Freitur, Mannheim, Hoton, Marche, Grand-Mesnil, Houffalize, Beoring e nas proximidades de Dinant. Como resultado dessa tenaz defesa, os americanos destruíram 86 tanques alemães, 83 canhões e 280 caminhões. Enquanto isso, a coluna de Paper, que avançava de forma independente, não teve melhor sorte. Suas forças foram cercadas em Le Gleize após sofrerem perdas significativas. No entanto, graças à sua astúcia tática, Paper conseguiu abrir uma brecha nas linhas inimigas e permitiu que suas forças escapassem, retornando ao território alemão. Apesar desse escape, as perdas foram devastadoras. 36 tanques, entre eles 15 Panther, 8 Stug, 7 King Tiger e 6 Panzer IV, 70 semi-orugas Hanomag,
12 veículos blindados SDKFZ, 5 canhões antiaéreos de 20 mm, um canhão Flak 88, 6 morteiros de 120 mm e 800 e 88 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. O terceiro exército blindado de Patton avançou rapidamente em direção a Bastogne, atravessando tudo o que encontrava pelo caminho, incluindo tropas e blindados alemães com grande rapidez. No entanto, sua marcha foi retardada por barricadas e obstáculos colocados pelos engenheiros alemães, que derrubaram árvores e outros obstáculos em uma tentativa de frear seu avanço. Além disso, as emboscadas dos paraquedistas alemães, como a que ocorreu na caseria de Chaumont, custaram aos americanos 11 tanques Sherman destruídos e 65 soldados mortos. Apesar dessas dificuldades, o avanço de Patton teve um efeito moral positivo nos sitiados, pois ao meio-dia de 23 de dezembro, algumas unidades da 101ª Divisão Aerotransportada saíram de seus abrigos ao saber que as forças de Patton estavam se aproximando. Enquanto os paraquedistas resistiam ao ataque alemão, as forças de Patton cercaram o cerco pelo sul, abrindo fogo com seus tanques e obrigando os alemães a recuar. Embora as tropas de Patton tenham conseguido finalmente romper o cerco às 16h50 do dia 31 de dezembro, a Batalha de Bastogne continuou durante os dias seguintes. Entre 27 e 30 de dezembro, ocorreram confrontos nos arredores da cidade, incluindo uma feroz batalha blindada entre 50 tanques Panzer IV e 350 Sherman americanos, que terminou com a vitória alemã, embora a superioridade numérica dos americanos logo começasse a se tornar evidente. A Wehrmacht, que ainda resistia em alguns pontos, sofreu grandes perdas, com 30 Sherman destruídos, e o desgaste contínuo que reduziu os exércitos alemães a uma situação insustentável. A aviação aliada também desempenhou um papel fundamental, destruindo grande parte das colunas alemãs tanto em Bastogne quanto em outras partes das Ardenas, enquanto os guerrilheiros da resistência belga e luxemburguesa contribuíram com sabotagens eficazes para retardar os avanços alemães. Frustrado com o fracasso da ofensiva alemã, Hitler, de Berlim, ordenou uma retirada geral em direção à linha Siegfriedo. Em 31 de dezembro, o exército americano recuperou o controle total de Bastogne e um terço das Ardenas. No entanto, os alemães ainda tinham um plano de contingência preparado, caso a Operação Wacht am Rhein falhasse, conhecido como a Operação Bodenplatte, que seria realizada em segredo. A ofensiva das Ardenas e as operações auxiliares que a acompanharam custaram à Alemanha 80.000 homens e esgotaram uma porção significativa das reservas de combustível do país, que já estavam em níveis baixos. Hitler se recusou a aceitar que a Batalha das Ardenas fosse um fracasso comparável à Kaiserschlacht, a última grande ofensiva alemã da Primeira Guerra Mundial, e rejeitou de maneira obsessiva qualquer paralelo com 1918, pois para ele esse ano simbolizava apenas a traição revolucionária que derrubou o Kaiser e levou a uma derrota humilhante para a Alemanha. Nunca nos renderemos, podemos sucumbir, mas o mundo inteiro cairá conosco. Swingou com veemência. O general Guderian, horrorizado com o desastre iminente no fronte oriental, retornou ao quartel-general do Führer em 2 ocasiões mais, muito próximas no tempo. Durante sua visita no dia de Ano Novo, Guderian encontrou-se com a procissão anual de dignitários do regime e chefes de Estado-Maior para transmitir pessoalmente ao Führer seus votos de um próspero Ano Novo. Naquela mesma manhã, a Operação Northwind, a principal ação complementar da ofensiva das Ardenas, havia sido lançada na Alsácia. O dia foi catastrófico para a Luftwaffe. Göring, em um ato característico de irresponsabilidade, destinou cerca de 1.000 aviões para atacar alvos terrestres no fronte ocidental. Essa tentativa de impressionar Hitler resultou na destruição total da Luftwaffe e concedeu aos aliados a supremacia aérea completa. Nesse mesmo dia, a grande rádio alemã transmitiu o discurso de Ano Novo de Hitler. Nele, não houve menção aos combates no Oeste, o que é significativo, pois destaca o fracasso da ofensiva e, surpreendentemente, tampouco foram mencionadas as Wunderwaffen. No início de um novo ano, o Führer dirigiu-se ao povo alemão de seu quartel-general. Povo alemão,
Nacional-socialistas, meus compatriotas. Os eventos dos últimos 12 meses me obrigaram a dedicar uma grande parte do meu tempo e esforço, toda a minha atenção e energia, à única tarefa pela qual vivi por tantos anos, a luta pelo destino do meu povo. Operação Bodenplatte, o último suspiro aéreo do Terceiro Reich. A Operação Bodenplatte foi uma medida extrema concebida por Hitler como plano de contingência caso a ofensiva nas Ardenas fracassasse. Enquanto as forças alemãs, tanto da Wehrmacht quanto das Waffen-SS, fortificavam suas posições na zona leste das Ardenas em previsão de uma futura contraofensiva aliada, a Luftwaffe se preparava para realizar um ataque aéreo decisivo. O objetivo principal dessa operação era aniquilar as forças aéreas aliadas na região, abrangendo Bélgica, Holanda e o norte da França, para depois concentrar esforços na eliminação das forças terrestres inimigas. Para executar a operação, vários aeródromos foram estabelecidos na Alemanha, de onde decolariam as aeronaves da Luftwaffe. O objetivo era desferir um golpe mortal à aviação aliada nas regiões mencionadas, neutralizando sua capacidade de reação e expondo suas posições terrestres. Os aliados também possuíam aeródromos estratégicos na Bélgica, França e Holanda, que seriam alvos prioritários para paralisar seus movimentos. A operação, cujo propósito era alterar o curso da guerra, tornou-se um último esforço desesperado para mudar o rumo do conflito aéreo e terrestre na Europa. Na noite de 31 de dezembro de 1944, os pilotos da Luftwaffe receberam instruções rigorosas antes da Operação Bodenplatte. Foram ordenados a evitar as celebrações de Ano Novo, abster-se de consumir álcool e descansar cedo para estarem preparados para a missão no dia seguinte. Na manhã seguinte, 1º de janeiro de 1945, foi emitida a chamada Ordem Hermann, nomeada em homenagem à antiga vitória germânica na floresta de Teutoburgo no ano 9 d.C. A ordem marcava o início de um maciço ataque aéreo. Ao amanhecer, mais de 900 aviões da Luftwaffe decolaram da Alemanha e seguiram em direção à França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo com a missão de destruir as forças aéreas aliadas na região. Em Helmond, devido a um erro de navegação, os alemães atacaram um aeródromo vazio e perderam 27 aviões. Em Eindhoven, destruíram 110 aviões aliados, perdendo apenas 15 dos seus. Em Gilsen-Rigen, os aviões a jato alemães Aradoar 234 e Messerschmitt Me 262 atacaram, mas sem causar grandes danos. A operação resultou em uma vitória tática para os alemães, embora a Luftwaffe também tenha sofrido perdas significativas no processo. A Operação Bodenplatte resultou em uma vitória tática para a Alemanha, mas uma grave derrota em termos estratégicos. Apesar de infligir perdas significativas aos aliados, destruindo o dobro de aviões em comparação com suas próprias perdas, a Luftwaffe não conseguiu repor suas baixas devido à escassez de aeronaves e pilotos. Embora a operação tenha causado uma redução temporária no número de voos aliados, a capacidade industrial dos aliados permitiu-lhes recuperar rapidamente sua superioridade aérea a partir de meados de janeiro de 1945. Durante o ataque, os aliados sofreram a perda de 465 aviões e outros 190 foram danificados, além da destruição total de 4 aeródromos e graves danos em outros 10, junto com a destruição de 48 tanques. Em comparação, a Alemanha perdeu 275 aviões e outros 69 foram danificados, o que fez com que a operação, embora bem-sucedida a curto prazo, não tivesse impacto estratégico duradouro. Após a conclusão da Operação Bodenplatte, as forças alemãs tentaram resistir nas Ardenas, realizando escaramuças menores sem alcançar avanços significativos. Ao mesmo tempo, as forças americanas concentraram-se em desmantelar as rampas de lançamento de mísseis VU-1 e V-2, que vinham sendo disparados contra cidades como Londres, Liege e Antuérpia. A chegada do 33º Corpo Britânico foi decisiva para inclinar a balança a favor dos aliados, consolidando sua vantagem na região.